Então, vamos à leitura de João, capítulo 6, a partir do versículo 37. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei, pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. E esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. Pois é da vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a criticá-lo, pois ele havia afirmado: Eu sou o pão que desceu do céu. Diziam: Este não é Jesus, filho de José? Conhecemos seu pai e a sua mãe. Como ele pode dizer: Desci do céu? Jesus, porém, respondeu: Parem de me criticar, pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim, e no último dia eu ressuscitarei. Como dizem as Escrituras, todos eles serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, somente eu, que fui enviado por Deus, o vi. Eu lhes digo a verdade: quem crê tem a vida eterna. Sim, eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Então, os judeus começaram a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer. Como pode esse homem nos dar a sua carne para comer? Perguntava. Então Jesus disse novamente: Eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Mas quem come a minha carne e bebe o meu sangue terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é a verdadeira comida, meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eu vivo por causa do meu Pai, que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim, viverá por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu dos céus. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Ele disse essas coisas quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Muitos de seus discípulos disseram: Sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse: Isso os ofende? Então, o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu? Onde estava antes? Somente o Espírito dá vida. A natureza humana não realiza coisa alguma, e as palavras que lhes disse são espírito e vida. Mas alguns de vocês não creem em mim, pois Jesus sabia, desde o princípio, quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E acrescentou: Por isso eu disse que ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o dê a mim. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: Vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus disse: Eu escolhi vocês 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos 12, que mais tarde o trairia. Que texto, hein? Texto desafiador, né? Um texto desafiador. Eu estava falando para a Edna que domingo foi ceia na igreja e o pastor falou sobre isso, sobre se preparar para a ceia, né?
E tem muito a ver com esse texto, anunciando ele até que ele venha, né? Então, nós somos esses que participamos do pão, bebemos do cálice, anunciando ele até que ele venha, né? Mas vamos lá, vamos começar do começo. Primeira parte aí é a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Aí está no versículo 38. Aqui está, a vontade do Pai é que ele não perca nenhum, né? É um sequer de todos que me deu, mas que ressuscita todos no último dia. A vontade do Pai é que Jesus cumpra o propósito, né? De, de ser o primogênito de uma família de muitos filhos, né? E que nenhum daqueles que o Pai tem preparado, né, se percam. E aquilo que Jesus veio fazer foi resgatar a todos, a todo aquele que crê, que a gente viu lá no 1:12, né? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são, nós não sabemos. Por isso cabe a nós seguir essa missão daquilo que o Pai tem para nós, né? De enviar, de proclamar, né, a Jesus, o Senhor, o No pão da 40, vida. no 40 ele repete, Angélica, lê aí o 40. Pois é a vontade do Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A gente vive dias de polarização até sobre isso, né? Ah, então eu não vou pregar. Ah, eu vou pregar. Ah, eu vou evangelizar. Não, não vou evangelizar, porque se Deus já tem todos preparados. Acabei de ler um texto do Sayão lá no Instagram que fala se eu sou calvinista ou armenianista, o problema é meu e não é isso que importa agora. O que importa agora é que Jesus está às portas e eu tenho que cumprir o ID de Mateus, né? E aí é difícil isso, né? A gente hoje está muito acomodado, né? A gente hoje não entende que esse propósito de Jesus continua, porque hoje nós somos, né, os enviados com o Espírito Santo para proclamar que Ele é o Senhor e Rei, né? Só um Interessante a parênteses sua. rapidinho, sábado nós tivemos um evento muito interessante que envolveu os jovens, os adolescentes, as mulheres da igreja, os homens. A gente saiu, lembra da parada, Edith, do Dia das Aham. Mães? A gente seguiu fazendo e a gente fizemos nesse sábado anterior agora. Só que nós usamos o tema Jesus, a fonte da água viva, né? E abordamos mães e abordamos com a água pessoas no farol. E levamos os adolescentes com a gente. Olha, foi tremendo, né? Você poder falar para as pessoas, Jesus é a água viva, é o pão que desceu do céu, né? Então é lindo. Isso que você falou da questão da ação do Espírito Santo, é engraçado que quem está selado no Espírito Santo fala a mesma coisa. A gente teve uma discussão lá no nosso pequeno grupo sobre predestinação e virou uma celeuma. Virou uma celeuma. Eu e a Esther chegamos a pensar, será que era época de discutir isso no pequeno grupo? Porque tem gente de toda posição, vamos dizer, de toda caminhada com Cristo no começo, tem uns que já estão muito adiante e tal, né? Mas é interessante que todas as coisas cumprem um propósito, né? Eu fiquei pensando muito sobre essa questão se é predestinado, então não tem mais o que eu fazer, porque se o cara é predestinado, se ele for salvo, ele vai ser salvo, né? Se ele não for, eu não preciso pregar, eu não preciso essa discussão que você falou aí, né? E é interessante, esse texto me fez pensar como é que Deus nos traz até Jesus. Olha que esse 40, que interessante. Pois a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho
É nesse olhar para Jesus, né? E nele crer tem a vida eterna, né? O Pai revelou, depois ele fala mais abaixo, ele fala, porque foi o Pai que revelou isso, foi o Pai que conduziu a ele. Como é que o Pai conduziu a Cristo? Desde da queda de Adão no Éden, já havia essa promessa que conduzia ao Filho, né? Pois quando ele fala para Eva que o descendente dela vai esmagar a cabeça da cobra, né? Do descendente da cobra, ele já está anunciando. Toda a história do chamamento do povo de Israel é um anúncio da vinda do Messias, né? Quando Davi faz aqueles salmos, né? Quando o povo pede um rei e vem o rei que não era do coração de Deus, né? Parece que o controle de Deus ali deu uma escapada, né? Veio Saul para dar uma escapada. Mas como a vida de Saul prepara Davi para escrever, e quando Davi escreve, ele aponta para o Messias. Quantos salmos Davi escreveu falando daquele que seria senhor dele, que viria adiante, né? Então, pensar em toda essa condução para que a gente olhe para Cristo. E quando Cristo veio, morreu e ressuscitou, aí ele deixa ainda o Espírito Santo selando o seu povo para fazer a vontade do Pai, porque o Espírito Santo também faz a vontade do Pai. E a vontade do Pai é essa, que a gente olhe para Cristo. É interessante que, como toda a história converge para Cristo, né? Então, quando ele vai falar mais adiante sobre o corpo, comer do corpo e beber do sangue, se a gente não entender esse início dessa história que converge nele, que essa é a vontade do Pai, resgatar, né? É essa a vontade. Então, eu acho que mais do que predestinação, a gente tem, na verdade, ou eleição, como alguns estão falando, na verdade, a gente tem um Deus atemporal, que já sabe o final da história. Não é que ele determinou que a gente fosse assim, mas ele já sabe quem são os eleitos, por quê? Porque ele já está na glória. Ele já está, né? E Jesus, como desceu da glória, sabia quem ia traí-lo. Por quê? Porque quando ele desceu da glória, a história já estava escrita, né? Então, a gente tem que pregar sim, a gente tem que ser conduzido pelo Espírito Santo para levar as pessoas até Cristo. Umas vão ver, vão ouvir, vão comer da carne, vão beber do sangue. Outras não vão querer ouvir, não vão querer saber. E tudo bem, quer dizer, infelizmente, mas tudo bem, porque as que ele já separou para ele, não é que ele fez uma contagem, mas é que ele viu quem creu, porque ele já está lá, né, na eternidade. Né? Quando a gente não entende essa perspectiva da eternidade, a gente fica preso ainda nessa terra, no tempo cronológico, nas coisas do dia a dia, nas datas desse século, a gente é incapaz de entender o que esse texto está dizendo, tanto da questão do corpo e do sangue, quanto essa questão do Pai levar. Né? Nós fomos levadas por alguém, e nós fomos conduzidas a olhar para Cristo. E nós tínhamos uma decisão ali. Talvez essa seja a decisão de todo ser humano. Esse seja o único livre-arbítrio de todo ser humano. Eu quero crer ou eu não quero crer. Eu quero seguir ou eu não quero seguir. Eu quero ser parte da carne ou eu não quero ser parte do corpo. Né? Essa é a nossa decisão. Interessante isso, não é? Muito, muito boa essa perspectiva que você passou agora. Estou aqui. Vou ficar ruminando isso agora. Eu gosto de te leu aí, né? Pois ele sabia desde o princípio, né? E no princípio não era o verbo não era Deus, o verbo não estava com Deus. Deus sempre soube, né? Como diz Edith, quem são os filhos dele? Todos aqueles
Jesus veio cumprir, como foi a Angélica, né, que falou que a vontade do meu Pai que Jesus cumprisse o propósito para qual ele veio. Foi duro, né? Jesus era humano também, então, por ser humano também, ele sentiu todas as dores, sentiu todas as coisas, e na hora lá, até disse, afasta de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, mas a sua, porque ele sabia que o propósito ele tinha que ser cumprido. Ele também obedeceu a Deus, né? Até a morte, e morte de cruz. Então, a gente nem obedeceu desse jeito ainda, até a morte, e ele só disse ide, né? Só ide, é a única. Só mandou ir e a gente reluta em ir, porque eu sou predestinado, porque eu não sou predestinado. Sabe, Eu olhei para eu Jesus, pensei, né? você falando agora, só para te interromper um pouquinho, depois você continua. É igual a mulher do GPS. Eu sou campeã de pegar a mulher do GPS, mas depois fazer os caminhos que eu quero. Porque eu falo, não, aqui não vai dar. E ela reprograma e ela continua apontando para a mesma direção. Né? Eu acho que o nosso papel é ser essa mulher do GPS na vida das pessoas. A gente continua apontando para Cristo. Às vezes as pessoas se desviam, mas a nossa vida deve ser continuar apontando para Cristo, continuar apontando para Cristo, como é a vontade do Pai e como é a ação do Espírito Santo. Não importa o caminho que as pessoas estão tomando, né? Não importa. Jesus não ficava falando do pecado de ninguém, Jesus não ficava falando. Não, Jesus só falava, eu sou o pão que desceu do céu. Ele só apontava para o Pai. E ele foi até o final para fazer com que a gente chegasse no destino, né? Então, às vezes a gente vai pregando e a gente vai desanimando, né? Quando a gente vai desanimando de alguns. Esse daí eu acho que não tem mais jeito. Mas não importa. Continua recalculando e redirecionando para o caminho, para o destino. E o destino e o caminho é Cristo. Né? Desculpa, Esther, pode falar. Foi ótima a sua ilustração, e até porque realmente a nossa é que a gente quer fazer mais do que Deus mandou, né? Ele só mandou a gente ir falar e ser testemunha. Porque quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus, então não me compete, e eu não sei que dia que vai ser, pode ser. O fato é que nenhum daqueles que o Pai deu para Jesus vão se perder. Ele vai ressuscitar todos no último dia. Eu não sei que dia que vai acontecer, o dia que mesmo o filho pródigo, ou aquele que nunca, que sempre rejeitou a Deus, né? Como Paulo rejeitou a Deus um tempão, até perseguiu, um dia eles serão alcançados, mas o pai já sabia disso e não vai deixar ninguém se perder, por mais que esperneie, vai no último dia será ressuscitado. Palavra garantida aqui de quem tem poder para dizer e cumprir. Eu estava lendo esse texto aqui e vocês estão me deixa eu então. Eu estava lendo esse texto aqui, mas de repente me deu uma vontade de ler esse texto sem com uma pessoa que não tivesse assim a atuação do Espírito Santo. E é uma palavra muito difícil para aqueles que não são orientados, não são direcionados pelo GPS, né? É muito difícil. Eu estava lendo aqui assim, gente, ouvindo aqui, desculpa a palavra, mas parece o discurso de uma pessoa insensata, né? Eu falei assim, se eu não tivesse o conhecimento do Espírito Santo, tanto é que alguns aqui desistiram, é uma coisa difícil de aceitar, né? Porque ele se coloca como o próprio alimento. E as pessoas que estavam lá, os discípulos que estavam lá, né, ouvindo, alguns foram embora porque foi difícil de aceitar essa palavra, né? Então a gente às vezes está na igreja, as pessoas vão lá e as pessoas ouvem, mas aí eu comecei a pensar aqui comigo agora. Essas pessoas, quando ouvem gente ler sobre isso, esse povo é doido, né? Porque é uma coisa muito difícil de você pensar que ele é a água, que ele é o corpo, que ele falava isso, né? Então, dentro daquela sociedade, dentro também da nossa sociedade hoje, na nossa época, nos nossos dias, é uma coisa muito difícil de se aceitar.
Eu acho que até nós cristãos, às vezes, somos assim com as pessoas, né? Isso é ontem de noite também eu li, e eu fui fazer uma visita ontem, e eu tenho um amigo que tem uma irmã que está presa, né? E ele é servo de Deus, e eu falei assim, você não vai visitar a sua irmã? Ele falou assim, não, ela já foi lá 3 vezes, ela não tem mais jeito, não. Então, assim, não estou falando que ele é obrigado a ir lá, mas nós, como cristão, a gente tem que fazer a nossa parte como cristão, porque só o Senhor sabe se talvez seja a chance que ela tenha de aceitar Jesus, né? Então, às vezes, a gente também acaba desistindo das pessoas. E a gente não tem que desistir, porque o Senhor fala na palavra, né, que a vontade deles serão todos, né? Então, ele já sabe quem vai ser, quem não vai ser, mas a gente não sabe, então a gente tem que fazer a nossa parte, né? Eu achei muito legal também essa parte. Isso mostra que a gente não tem que desistir das pessoas, né? E sabe uma coisa que eu queria, você falou da pessoa presa, quantas vezes a gente duvida da salvação de quem cometeu uma coisa Não, muito, eu sou o muito exemplo, séria, né? e eu sou Quantas vezes exemplo, a gente duvida? duvida, e eu sou exemplo disso, que a Edith já me conhece mais tempo, a Elô, a Císera, sabe o que eu passei com meu irmão, né? E hoje meu irmão é uma nova criatura. E se eu nunca falasse de Deus para ele, se eu não continuasse orando por ele, talvez ele estaria lá até hoje. E ele não, ele saiu e ele é uma nova criatura, né? O Senhor, ele age, ele faz, né? Nós queremos um Deus que é um Deus do impossível, né? Ele faz coisas lindas, né? E faz refletir isso que vocês falaram e que você falou, esse seu testemunho, Fofa, da seguinte pergunta: a gente desiste das pessoas ou a gente desiste do evangelho? Eu acho que quando a gente desiste de pregar, a gente não está desistindo das pessoas, a gente está desistindo do próprio evangelho e de Jesus, né? Quando a gente fica nessa discussão se a pessoa é salva, se a pessoa não é salva, se é pecado para a morte, se não é pecado para a morte. Todo pecado é para a morte, gente. Todo. Não existe pecado que é para a vida. Isso é o que Jesus fala. Não tem pecado para a vida. Pecado é para a morte, inclusive os nossos, né? Mas há vida eterna. E a vida eterna é essa, que ele veio para morrer por causa de qualquer pecado. A Mara falou de tamanho de pecado, né? Será que existe um tamanho padrão que até aqui deu, né? Daqui para frente. Queen. Não, a gente condena, né? A gente acha que aquela pessoa não merece. Imagina, olha, esse caso dessa menina que matou os pais lá com o namorado, eu nunca sei o nome dela, aquela Cristóvão. Eu lembro quando ela se converteu e falaram que ela estava pregando na cadeia, sei lá eu, e a minha mãe virou e falou assim, mas essa menina não merece isso. Eu falei, mãe, por que a gente merece? E aquilo a gente ficou numa discussão na minha casa, assim, do tipo, mas é isso que a gente faz, gente. Eu sei que no final você acaba, não, corrigindo as suas palavras, mas no coração você acha que aquela pessoa fez uma coisa tão horrorosa que ela não merece, como se eu merecesse, né? Como se o que eu fiz e faço é menos ruim do que ela fez. Mas eu acho que essa coisa faz com que a gente simplesmente deixe de falar porque você acha que a pessoa não, isso aí não merece, né? Não, eu acho que é uma coisa muito para a gente repensar, né? Que Jesus, quando nos alcançou, ele não olhou, né? Não fez essa distinção, né? Todas essas falas me fizeram lembrar, né, que o evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. Então, assim, a gente tem que falar, porque o evangelho é poder de Deus. Quando a gente desiste, como a gente fala, da pessoa, você está desistindo do poder de Deus. Porque quer dizer que o poder de Deus não... Você fecha a boca e deixa, né, de transmitir o poder de Deus, que é a salvação para quem crê. Se aquele pedófilo, assassino, olhar para Jesus, como diz aqui, Jesus, e crer nele, acabou para ele a condenação, já era. Ele vai ser ressuscitado no último dia. Nós temos essa dificuldade porque a gente quer escolher tamanho de pecado, esse aqui, ok, esse você não é digno. O interessante é que eu não quero participar do corpo.
de Cristo. Participar do corpo de Cristo significa comungar com o que é diferente de mim. Participar do corpo de Cristo é participar junto com esses, como diria o Brennan Manning, dos maltrapilhos. É participar com os imperfeitos, né? Então, eu não quero isso, eu quero... Eu acho que talvez até... Aí eu estou viajando um pouco na maionese, né? Mas talvez até a própria insatisfação nossa com a nossa autoimagem, com o nosso corpo, vamos dizer assim. Eu não é esse o corpo que eu quero, né? Mulher tem muito disso, né? Eu quero um outro corpo. Mas o corpo de Cristo é esse, né? Fala, Edna. Então, é como Jesus, em uma das parábolas, ele fala, né, sobre aquele que devia muito e o que devia pouco, né? Jesus não estava se importando naquele momento pela quantidade do pecado de um e de outro, né? O que devia muito, o que devia pouco. Ele estava preocupado em tornar as pessoas justificadas. A dívida estava sendo paga devendo muito ou pouco, independente do que ia acontecer. Ontem, domingo foi um pastor Josadak, né, na igreja, e ele falou sobre Abacuque, né? E ele falou sobre Judas, né? E eu fiquei meditando nisso, né? E, independente de Jesus saber que Judas iria traí-lo, Jesus o amava, né? Jesus o amava e sabia a traição de Judas. Então, ele não era diferente com Judas entre os 12. Ele trabalhava com Judas da mesma forma. Só que ele fazia que Judas refletisse daquilo que iria acontecer. Né? Ele sempre estava falando com Judas, mas ele continuou a amá-lo até que Judas fez o que fez, porque era necessário que isso acontecesse. Eu fiquei pensando nessa forma, né? O amor de Judas, apesar da presciência de Deus, continuava sendo o mesmo. E as escolhas de Judas e Pedro, né? O que Judas fez foi pior ou foi melhor do que o que Pedro fez? Foi tudo Então, eu pensei nisso, a mesma coisa, só que Pedro se arrependeu, né? Pedro... Só que Pedro fez o caminho de volta, né? Pedro saiu do GPS, mas fez o caminho de volta. Judas não conseguiu, né? Porque Judas achou que a força estava na mão dele. Então, quando ele viu que ele perdeu toda a força, então ele preferiu a morte, e a morte eterna, né? Já Pedro, quando ele viu que a força não estava na mão dele, ele se sentiu uma porcaria, para não dizer outra coisa. Ele falou, não está na minha mão mesmo, deixa eu pescar, para ver o que eu vou fazer da vida agora, né? E quando ele vê Jesus, ele se reencontra com Jesus, ele é confrontado a saber se ele ama ou se ele não ama, que é um texto que a gente vai ver lá no final de João, né? Agora, pensando no corpo de Cristo e no comer do sangue, da carne e beber do sangue. Como a Edna disse, isso é muito aterrorizante, né? Pensar que eles iam partilhar um corpo, né? Não sei se vocês assistiram aquele filme Mãe. Já assistiram esse filme? É um filme profano, mas um filme muito interessante que mostra a história da... Eu vou dar um baita spoiler. Se vocês não assistiram, o problema é de vocês. Mas tem é um casal, né, que vive numa casa e a mulher quer ser mãe e aí vai acontecendo as histórias. Não vou dar spoiler de tudo, vai. E tem uma cena em que nasce o filhinho dela e que vem um monte de gente para casa e eles comem a carne do filhinho dela e bebem do sangue. E é uma cena muito forte no filme, porque você vê aquela carne sendo partida, sendo moída, e o autor quer dizer justamente isso, porque o filme é a história da humanidade, então é incrível como a humanidade se destrói, né? E como aqueles pecadores, aquela pessoa que atrapalhava dentro da casa, elas deglutem da criança, né? Então, a ideia era chocar, mas era interessante, porque, de alguma forma, domingo também o pastor disse isso. Eu não quero que vocês simplesmente peguem um elemento e comam irresponsavelmente, sem pensar que vocês partiram o corpo de Cristo. Ele falou, não quero que vocês fiquem pensando, pobrezinho de Jesus. Não, Jesus não era pobrezinho, ele é Deus.
mas foi vocês que partiram o corpo dele. Foi por sua causa que aquele corpo foi partido. Então, como era duro, talvez, para aqueles homens entenderem isso, né? Porque nós estamos historicamente bem depois e ainda é muito difícil, como a Edna disse, né? E a passagem ainda depois do fariseu, porque antes ele conversa com o fariseu. E aí a gente fica, né? A gente já julga, porque é nosso papel, né? No mundo é julgar, né? Foi para isso que Jesus nos chamou. A gente já julga o fariseu como perdido, né? Mas ele já fala do fariseu, e o fariseu que era preparado na lei não consegue entender. Fala, mas esse aí não é o filho de José e de Maria? Como é que ele disse que desceu do céu, né? Então não conseguiram enxergar. Só que depois ele vai para um outro lugar, onde só tem discípulo. E lá, então, talvez a mais importante aí para nós como discípulas de Cristo é essa segunda parte. É esse confronto da segunda parte. Quando ele chega lá, eles disseram: Nossa, que mensagem dura! Mensagem dura. Você dizer isso, né? Não dá para amenizar. Aí Jesus, como eu falei para vocês, que Jesus não é um marqueteiro, né? Não tem nada de marketing no Evangelho, gente. O Evangelho é poder para os que creem, mas não é fácil crer também, não. É só pela... por nós mesmos, nós não chegamos, não conseguimos chegar. Nós não conseguimos, porque é difícil, né? E aí ele fala, vocês acharam duro eu dizer que eu sou o pão que desceu do céu? Imagina quando eu morrer na cruz. Imagina, eu vou morrer na cruz. Imagina quando eu subir ao céu, onde eu estava antes. Porque eu estava esperando que ele fosse resolver minha vida aqui, na cronologia. E ele fala, imagina quando eu subir para o céu, então. Então vai ficar mais difícil, né? Quando vocês me virem morrer na cruz, quando vocês me virem aquele seu ídolo sofrer, ser chicoteado. Então, se está difícil agora, vai ficar pior. Isso é um bom convite? É fácil para o religioso aceitar esse convite? É muito difícil. É muito difícil. Sabe, Jesus continua fazendo esse convite para a gente. Continua fazendo. É na cronologia que você está esperando? É ficar rico, é ser abençoado, é ser curado, é a sua vida ficar toda bonitinha? É aí que você está esperando? É a mesma pergunta, gente. É a mesma pergunta. Os meus discípulos sofrerão por minha causa. Aqueles farão parte da minha carne. Você é carne, sabe quando diz o pastor lá para o casal, você é carne da minha carne, é osso do meu osso. Né? Por isso, Edith, por isso que é tão difícil bater o evangelho do reino, o evangelho de Jesus que está aqui, com o evangelho coach, com o evangelho da conveniência, com o evangelho fast food, né? Então, eu tenho que fazer uma escolha também sobre isso. Qual evangelho eu quero viver e eu quero pregar, né? A igreja é uma igreja utilitária ou é uma igreja provedora? Até o Edmilson pregou sobre isso domingo, né? Sobre a igreja e qual é o papel da igreja hoje, né? Então, nós estamos aqui só para atender o capricho, né? Assim, hoje a igreja tá cuidando, né? Então, é muito complicado, porque a palavra é muito clara. Comer do corpo e beber do sangue de Jesus é participar, né? É participar do sacrifício de Cristo diariamente, não. As pessoas só querem os benefícios, né? Mas na hora que você tem que participar, né, do sofrimento, da vida, que você tem que ir lá, que você tem que atender, que você tem que cuidar, que você tem que sofrer junto, que você tem que chorar junto, que a pessoa perdeu tudo e você não pode ficar falando para ela, Deus vai te dar em dobro, Deus vai restituir tudo. Deus faz o que ele quiser, se ele quiser, ele dá, né? Mas não é isso que nós temos que pregar, né? Então, esse realmente, como os discípulos falaram aqui na última parte, né? É dura a mensagem, e ninguém disse que não ia ser, né? Então, isso Ela é aqui
dura e continua sendo dura. O Exatamente, porque evangelho é não a é para você mesma. não é Ela é para a você, mesma. é a mesma. É por isso que Ela não ela serve, mudou. porque ela não muda. Exatamente. Não é, o Eu evangelho não vou não é, recalcular essa rota, não dá para ser recalculada. não, o caminho continua O sendo ele, caminho, sim, mas continua não o sendo. propósito. Não tem como. O destino, né? O destino é sempre O o mesmo. destino. O destino é sempre o Exatamente. 57 diz: Eu vivo por causa do Pai que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim viverá por minha causa. É isso. É aí que eu Por queria chegar. mim, por causa de mim, por causa dele, né? Por ele e por causa dele. O evangelho não é para você se sentir bem. O evangelho não é para você sentir uma, sei lá, para você ter coisas, para você ir na igreja e voltar aliviado. O evangelho não é para isso, mas alivia. O evangelho não é para te trazer paz, mas ele te traz a paz. Mas qual paz que o evangelho traz? A paz de que eu não vou ficar morta no túmulo. Assim como o meu mestre levantou do túmulo, eu vou estar. É nessa eternidade que eu vou estar. Só que se o meu olhar está focado nesse mundo aqui, e vamos ser sincera, esse mundo aqui tem muitos atrativos para tirar o meu olhar de Cristo. Esse mundo tem diversos atrativos para focar o meu olhar aqui. Talvez o maior atrativo da modernidade será que tem mesmo vida depois dessa daqui? Não é melhor você aproveitar essa? Porque vai que não tem, você perdeu essa e não tem a outra. É essa a ação do Espírito Santo em nós é essa certeza de que tem uma vida eterna, porque eu já vivi lá, porque eu já participei lá, porque eu já estive lá. Nossa, Edith, você lembra de antes de você nascer? Não. Quando eu boto meu joelho no chão, eu entro lá. Esse é o poder que a oração tem. O poder de me transportar desse tempo terreno para um tempo eterno. O outro poder que a oração tem é me tirar da mesmice dessa vida e me colocar diante do Pai. Tem uma frase que eu li num livro que eu gostei demais. A ação do Espírito Santo em mim me aponta para Cristo, e quando eu chego em Cristo, eu clamo, Abba, Pai. Eu me sinto parte, eu me sinto família de Deus, eu me sinto, né, para a gente falar, são filhas amadas do Altíssimo, nós somos. Por quê? Porque a gente chega em Cristo, e quando a gente chega em Cristo, a gente fala, papai, papai, né? A ação do Espírito Santo, essa unidade, traz essa unidade a mim. Eu passo a ser, o corpo de Cristo passa a ser parte dessa trindade que fica coartada ali, né? Porque é o corpo, porque é a forma, né? Em Cristo, né? Então, quando esse evangelho fala que somente o Espírito dá a vida, né? E o texto que a Esther leu, é o Espírito que leva até Cristo, e em Cristo eu chego até o Pai, né? Esse é o Evangelho. Se você não quiser isso, se você não quiser ser parte desse Evangelho, você procura. Tem budismo, que é muito legal, que vai te deixar zen, que você vai fazer meditação, tá? Só que você vai para o inferno. E desculpa, não é marketing, mas é isso, vai perder sua vida eternamente. Mas você vai se sentir bem, você vai se sentir equilibrado, né? Vai se sentir. Tem outras opções, né? Só que as outras opções vão te levar para a morte. Fala. Eu achei interessante, eu estava lendo o livro, e ele falou desse jeito, né? Você pode falar de Deus para as pessoas até vão ouvir você falar de Deus para as pessoas, mas quando você fala de Jesus Cristo, elas falam assim, olha, eu não discuto religião, né? Eu não discuto religião, mas aí elas entendem que Deus e Jesus é uma pessoa só, né? Mas o que discrimina toda essa nossa fé que nós temos em Jesus é que para seguir Jesus você tem que ter um olhar para essa ação prática que nós devemos ter, né?
por essas palavras difíceis, onde as pessoas elas desistem, elas vão embora, porque você tem que olhar para Jesus, pelo que ele fez na cruz. E as pessoas é muito cômodo só ouvir falar de Deus, porque Deus é criador, porque Deus ama, porque Deus faz isso, porque Deus faz aquilo, né? Mas quando a gente fala sobre Jesus para as pessoas, elas se afastam, porque é muito forte. Aí eu me lembrei agora dos discípulos, né? Essa mensagem é muito dura. A mensagem de Jesus Cristo é muito dura. Então as pessoas não querem discutir sobre religião. Não querem discutir sobre religião, mas gostam de falar sobre Deus. E não é uma discussão sobre religião, na verdade, né? Na verdade, é uma discussão que... E aí, eu quero só relembrar, ele não está falando aí com uma multidão que não crê, ele está falando aí conosco, com os discípulos. Que tipo de evangelho você pensa em viver? Que tipo de evangelho você pensa em viver, né? E aí o Pedro, que ele acerta uma no cravo e outra na ferradura, aí ele acerta no cravo, né? Ele fala, e vocês? Olha como Jesus é interessante, né? Ele olha com os 12, e ele olha para os 12 e fala, e vocês? E vocês? Né? E aí vem a frase de Pedro, né? Que é, Senhor, para quem iremos? Essa é a revelação do Espírito Santo. Tá, o evangelho é duro, é difícil, mas para onde eu vou? Para ganhar vida. Para onde eu vou? Para quem que eu vou? Para quem que eu vou? Porque nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Né? Essa certeza. Eu aprendi uma palavra nova que eu vou dividir com vocês, uma palavra que vem do grego. Pleroforia. Olha que palavra bonita. Pleroforia. É com PH no final, hein? Significa uma certeza e uma convicção tão absoluta que não tem nenhuma margem para dúvida. Essa é a ação do testemunho do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo tira o véu, né? O Pai tira o véu da frente através da ação do Espírito Santo, pode ser mensagem dura, pode ser confrontante. Eu tenho certeza de que eu não tenho outro caminho. Eu tenho certeza que o caminho é Cristo. Eu tenho certeza que é Ele quem é o Filho de Deus que desceu no mundo. Eu tenho certeza que foi Ele que morreu. E eu tenho certeza que Ele ressuscitou. E eu tenho certeza absoluta que eu vou ressuscitar com Ele no último dia. Não há mais dúvida, não há mais espaço para dúvida, né? Então, eu preciso pregar esse evangelho. Eu preciso que as pessoas que eu amo também tenham essa pleroforia, essa certeza absoluta de que não há distanciamento, não há tamanho de pecado, que não há regra escrita, não há Deus agindo no meu coração, né? Amém. Amém? Edith, Amém. Oi, bom dia. bom dia, Deus. Eu estou aqui ouvindo, né, essa exaltação aí a gente pregar o Evangelho, mas eu também estou lembrando que lá no começo, né, a gente, quando estudou João Batista, a gente falou da importância dessa identidade em Cristo, né, e de como nós não vamos empurrar o Evangelho goela abaixo de ninguém, né? Então, que o pregar o Evangelho, muitas vezes, é mais o viver do que o falar, né? Eu posso ir para um farol, né, como foi a Angélica, levar água e falar de Jesus para as pessoas que eu não conheço, e eu posso ir para o Morro da Lua, né, que é a minha ação, e levar esse Jesus para as crianças, e enfim, acabou a ação, eu volto para casa. Mas no dia a dia, né, como o irmão da Fofa, o amigo da Fofa que veio com a irmã, né, é tão difícil pregar, porque assim a gente vai ficar pregando, martelando, né, e os confrontos, as pessoas que estão muito próximas, né, eu sempre digo que o Evangelho diz amar o próximo, mas
próximo que está próximo é tão difícil, porque ele conhece as minhas mazelas, ele conhece os meus defeitos, ele me confronta com os meus maus hábitos, com os meus pecados, né? E só mesmo o Espírito Santo vai fazer isso com o viver, né? Que o falar nessa situação tem muito menos peso do que o viver, né? E eu sou corpo, eu preciso pregar como corpo, né, Dias? Eu preciso pregar como corpo, né? Então, se eu não prego como corpo, se eu prego aí dentro da minha teologia, dentro da minha loucura, aí eu afasto, né? Eu afasto, né? Isso não significa que eu não vou dizer que tem pecado, que tem inferno, que tem... Isso não significa isso. Não significa, porque tem. Eu também não posso amenizar, sabe? Jesus não amenizava, também não posso. Mas eu também não vou pregar inferno, não vou pregar pecado. O que eu vou pregar é Cristo, né? É isso. Se eu pregar qualquer outra coisa que não é Cristo, aí eu afasto todo mundo, porque eu perco a direção, né? É porque quando eu li nesse trecho, por exemplo, que Judas é um diabo, falei, nossa, é um diabo usado por Deus, porque também se ele não fizesse esse papel, se ele não fizesse o que ele fez, o evangelho não estaria cumprido, né? O plano de Deus, a salvação na cruz, precisava desse diabo. Então, até esse diabo cumpriu, né? Até está a serviço do reino. Falando Então, como o apóstolo Paulo, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Todas as coisas. Mas o que você falou a diferença, né? Pedro se arrependeu, né? E Judas confiou nas próprias forças, né? Talvez pudesse ter tido também um arrependimento dele ali no final, né? Judas tinha, como eu disse já para vocês vão decorar isso, porque eu já vou dizendo muito. Judas tinha a marca da besta. Na minha força, no meu braço e no meu conhecimento, né? Força do meu braço. Judas tinha a marca da besta e ele não tinha nenhum chip, tá certo? A força do meu braço e o tanto do meu conhecimento. Nós somos confrontados o tempo todo por essa marca. É aquilo que você faz é que vai determinar, é aquilo que você sabe, então você vai estudar, é você. E não, o Evangelho de Cristo é ser corpo de Cristo, aponta para Cristo, é participar deste corpo, né? Isso é a ceia. Eu me misturar com aquele corpo de Cristo e sendo parte do corpo de Cristo, eu me misturo com quem está do lado, né? É isso. Nós somos corpo de Cristo. Quando a gente vê o corpo adoecido, a gente não vai, não cuida. Quando eu vejo uma irmã com o coração triste, porque o filho fez alguma coisa que ela fala, puxa, agora não tem jeito, eu não tenho que ir lá e falar, não, tem jeito sim, né? Jesus fez pelo meu, olha, vai fazer pelo seu, né? A gente pode falar para esse menino junto, nós podemos orar junto por esse menino, né? Isso é corpo, isso é corpo. Às vezes a irmã, aquelas irmãs negativas, ai, gente, se tem uma pessoa que eu não gosto de orar, é para gente negativa. É aquela que você fala uma coisa e ela fala, não, mas isso aqui não dá, mas isso aqui não dá, mas não tem problema, é corpo. Entre os 12, como a Angélica gosta do The Chosen, eu vou citar o The Chosen também. Você vê lá as diferenças, um querendo o outro porque era diferente, né? Achando que ele não era tão bom, que eu era melhor, né? A gente é assim, a gente continua sendo corpo. E a gente tem que continuar orando, e a gente tem que continuar entrando na presença de Deus e falando, Senhor, me ajuda, me ensina, né? Bom, nós já passamos muito da nossa hora hoje. Mas muito! Vamos orar para a gente encerrar? Eu senti no meu coração de pedir para a Mara orar. Não sei se a Mara hoje é a que está mais fraca, porque normalmente Jesus coloca aquele que está mais fraco para orar. Pode ser, Mara? Com certeza, viu? Com certeza.
Querido Deus, muito obrigada, Pai, por esse momento, por tudo aquilo que o Senhor falou no nosso coração. O Senhor sabe como nós chegamos aqui, o Senhor sabe aquilo que nós trouxemos a Deus, aquilo que está pesando na vida de cada uma, Pai. E de uma forma tão maravilhosa. O Senhor reforçou aquilo que o Senhor já fez na nossa vida lá atrás. O Senhor reforçou, dizendo que nos ama, dizendo que é a solução, dizendo que em Ti, Senhor, somente em Ti, nós temos a saída para todas as nossas questões, ó Pai. E que essa vida realmente não é o nosso fim, ó Senhor. Nós temos que estar com o nosso olhar naquilo que o Senhor está preparando para nós. E viver isso, sabendo que o céu já nos pertence, porque o Senhor nos deu. Obrigada, Jesus, obrigada por aquilo que o Senhor fez, por cada uma de nós. Muito obrigada. E que seja assim, Senhor, apesar da dificuldade, da dureza, Senhor, que é te seguir, ó Deus, que o Senhor possa estar nos dando condições, reforçando em nós, renovando em nós a nossa fé e a nossa dependência, Senhor, de Ti. Perdoa, Pai. Perdoa as muitas vezes que a gente não consegue e ajuda-nos a mostrar isso para quem está ao nosso lado. Em nome de Jesus. Amém. Pai. Amém. Amém.